Hello, sejam bem-vindos a mais um DNA aqui na Band e a satisfação é enorme em participar desse grupo e trazer para a nossa tela pessoas que você conhece, o lado profissional, pessoas que você imagina que conhece, mas no momento que aceita o convite e vem para cá, como está no nosso site, o nosso objetivo é desnudar a pessoa, a persona e mostrar um pouco do nome do programa, o DNA. O DNA de hoje é da Consuleza de Portugal, Dona Augusta Maria. Seja bem-vinda ao programa, Dona Augusta. Obrigada, Vinei. Um prazer estar aqui. Nascida em Uberlândia? Não, eu nasci em Carmo do Paranaíba, que fica a mais ou menos 280 quilômetros, mas estou em Uberlândia há mais de 40 anos. O nosso sinal chega até lá. A senhora pode falar com o Carmo do Paranaíba, mandar um beijo para o pessoal lá. Ô, pessoal de Carmo, saudade de vocês. Eu estou sempre aí de coração, mesmo que a presença não seja tão constante. Ih, que bonita. Dona Augusta, o que é necessário, quais os trâmites para se tornar uma consuleza? Bom, no meu caso, eu fui convidada pelo Serviço Diplomático de Portugal. Acredito que pelo relacionamento que eu sempre tive com o país. O meu marido era português e a gente tinha um contato enorme com o pessoal do consulado, e com Uberlândia já tinha um consulado antes disso, que foi o seu Adelive Peixoto, nosso primeiro vice-cônsul. Eu lembro dele. Isso. E então, depois, com o falecimento do seu Peixoto, assumiu o filho dele, mas ficou só interinamente. Correto. Agora, depois de feito o convite, é necessário todo um trabalho de pesquisa, que até me espantou um pouco em termos de documento, é como o seu programa, buscam o DNA da gente, para ver se realmente você tem alguma mancha no seu currículo, alguma coisa que te impeça de, afinal, a gente está representando um país. Um país. E representar um povo e um país, a gente tem que realmente ter um nome limpo e dar a importância que isso tem. Então, o meu nome foi para a embaixada. Depois, isso levou mais ou menos uns 6 meses, até que foi publicado pelo Diário de Portugal. Que é necessária a publicação. A publicação, a minha nomeação como cônsul honorária de Portugal em Uberlândia e região. Dona Augusta, as relações diplomáticas Brasil e Portugal, a quantas anda hoje em dia? São as melhores possíveis. E assim, eu acho que há uma nova descoberta, tanto de um lado quanto de outro. Portugal está descobrindo que o Brasil é um nicho muito grande de negócios e os brasileiros estão indo para Portugal. Portugal hoje deixou de ser para o Brasil aquela colônia que a gente sempre criticava, nós fomos mal colonizados e tudo. O pessoal percebe que Portugal, desde que Portugal entrou na Comunidade Europeia, é um país de uma beleza enorme e também muito bom para se viver e com grandes oportunidades de negócio. Recentemente foram criadas várias leis que incentivam, por exemplo, o aposentado em Portugal hoje, o aposentado no Brasil, ele tem vários incentivos para negócios e até para viver, porque Portugal entende, por ser um país pequeno, ele não vai para lá trabalhar, porque às vezes o mercado de trabalho é pequeno, eles dão preferência aos portugueses, mas o aposentado aqui no Brasil, ele tem uma legislação específica para viver em Portugal. O marido da senhora nasceu onde em Portugal? O meu marido nasceu no Porto, mas ele foi com 4 anos para Lisboa e ele era o que nós chamamos de alfacinha e lisboeta mesmo. Entendi. O meu marido, ele trabalhou vários anos no Diário de Notícias, que é um jornal de Portugal que era estatizado, depois foi privatizado, né, porque Portugal seguiu o inverso nosso. Eles desprivatizaram quase tudo, né? E o meu marido também cantava fados.
cantava profissionalmente. Que maravilha! Ele, inclusive... O fado é lindo, né? Maravilhoso. Inclusive, ele cantou durante alguns anos na Adega Machado, que é uma das casas de fado mais famosas de Lisboa. Tinha discos gravados, naquela época era o que a gente chamava o compacto, né? O LP. Então, ele era uma pessoa, assim, um português autêntico mesmo. Dona Augusta, eu queria até comentar que eu acho muito feio os comentários quando certas pessoas aqui do Brasil dizem que se nós tivéssemos sido colonizados por outro país, nós seríamos melhor. Eu sou totalmente contra isso e eu dou graças a Deus de ter sido para Portugal. Eu acho a mesma coisa, sabe, Guinei? Cada país tem a sua beleza, tem o seu encanto. E Portugal deu para a gente aquilo que ele tinha na época. E, assim, compete ao colonizado o desenvolvimento depois disso. Exato. Né? A colonização é uma coisa, agora o desenvolvimento é outra. Depende do povo que foi colonizado, que caminho a ser tomado. Se tivesse sido holandês, que estava vindo antes dos portugueses, né, e de espanhóis, qual seria o futuro do Brasil? Isso mesmo. Esse mesmo. Todos os países, todos os povos têm qualidades e têm defeito. Agora, o povo português é um povo de uma inteligência rara. Essas piadas de português, isso é tudo folclore, né? E é um povo de uma garra que eu nunca vi ser vida. Na época dos grandes descobrimentos, com caravelas, Portugal descobriu o mundo, gente. Então, se você lembra disso, você pensa que você tem um pouco desse sangue de guerreiro... É de orgulho. É de orgulho e compete a gente ir à luta. A senhora falou uma coisa do modus vivendi do português. A coisa que eu mais gosto deles é que eles falam o óbvio, não é? Exatamente. E aí o brasileiro não entende isso. Não. Mas é porque é o óbvio, ele está falando o óbvio, o claro, o nítido. E aí acaba virando piada, né? Quando eu fui para Portugal, eu fui fazer uma tese de mestrado em Fernando Pessoa. E o meu marido se chamava Fernando, então ele costumava brincar, fazer um trocadilho, que eu fui estudar Fernando Pessoa e conheci o Fernando em pessoa. Nossa, que legal! Então, a primeira vez que eu estive lá, às vezes eu ficava assim pensando que eu não sabia se eles estavam brigando ou se estavam conversando, porque o português tem o coração na boca, ele fala com alma, com sentimento, ele fala forte e ele fala o que ele pensa. Então, muitas vezes você pensa que aquilo é falta de educação, mas não é, ele é objetivo. Ele fala o que ele está pensando. Por exemplo, se você convida um português para almoçar na sua casa e vai fazer, por exemplo, frango com quiabo, e ele não gosta de frango com quiabo, ele chega e te diz na hora, olha, eu sinto muito, mas esse prato eu não gosto. Sem cerimônia. Sem cerimônia. E isso não é falta de educação. Não. Nós, às vezes, vamos engolir seco e tentar comer lá o frango com o quiabo e passar mal depois. E depois falar mal na rua, né? Ele não. Ele fala na hora. Então, eu aprendi muito a conviver com isso, tanto que aqui no Brasil, quando alguém nos convidava, eu já perguntava, o que você vai fazer? Dava um jeitinho de perguntar para ver se era alguma coisa que enquadrava ou não, para evitar que a gente, quando a gente chegasse, porque para o brasileiro é constrangimento, mas para eles não, porque eles são habituados a combinar. Por exemplo, se eu vou da sua casa, eu te ligo antes. Eu, brasileiro, não. Eu te ligo para saber se você está disponível, para evitar. O brasileiro, não. Ele chega de repente e, às vezes, você não está com aquela disponibilidade ou você tinha um outro programa. Então, é essa autenticidade. Dona Augusta, o brasileiro é mal educado. Não, eu não diria. Nós somos brasileiros, mas a gente pode falar. É uma questão de costumes que são diferentes, né? E quando a gente aprende a conviver com os costumes... Quando eu fui para Portugal, eu achei o seguinte, eu estou na casa deles, eu é que tenho que me adaptar, e não eles se adaptarem a mim. Então, eu conheço apenas Fátima e Lisboa. E as duas cidades me impressionaram muito. Mas eu sei que é um país, apesar de a senhora ter dito que é pequeno, mas tem muita coisa para ser conhecida. Tem. Né? Não, conheço o Estoril também, mas Coimbra,
dizem que para o norte, né? Pro norte. Tão bonito, né? O norte, morro de vontade de conhecer. E Coimbra está a universidade mais antiga do mundo, que é uma coisa em termos de arquitetura e principalmente em termos acadêmicos. Por isso que eu comentei com a senhora que eu sabia que a senhora ia falar alguma coisa. Coimbra é um patrimônio histórico da humanidade. Da humanidade. E tem o Rio Mondego, inclusive um dos trios do meu marido chamava Trio Mondego. O Rio Mondego, que é onde se passa grande parte de Camões, lá nos Lusíadas, a história da Inês de Castro, que é maravilhosa, sabe? Então, aquilo aconteceu ali no Rio Mondego. A senhora falou de Fernando Pessoa, mas eu também posso falar de Luís de Camões. Claro, com certeza. São tantos nomes, né, da literatura portuguesa que nos fazem estudar nos colégios brasileiros, né? Tem aquela praça ali em Lisboa, onde tem o Fernando Pessoa sentadinho naquele café, que por sinal se chama Brasileira. E a gente toma café com o Fernando Pessoa, né? Café com o Fernando Pessoa, tá? E logo para frente, pouca coisa, tá? A Praça Camões, onde fica o consulado brasileiro. Dona Augusta, o país Portugal é do tamanho do estado de Santa Catarina. Mais ou menos isso. É algo impressionante, né? As dimensões continentais do Brasil. Mas a história do velho mundo é impressionante também, porque a gente tem que ir lá para resgatar a história. Por isso que eu te falei que é um povo de garra, porque é um povo pequenino, mas um povo que conquistou o mundo. E a nossa história, ela está muito ligada à história de Portugal. Quando você viaja, quando você percebe, quando você chega, por exemplo, na Torre de Belém, que é de onde partiam os navios, né, os portugueses que vieram para o Brasil, então você vê que aquilo ali faz parte da nossa história, né? É verdade. Para o norte, lá onde tem, inclusive, Chaves, que era a terra do senhor Adelino Peixoto, as grandes universidades do Minho, o Porto, lá com a fábrica de vinho do Porto, que é um passeio belíssimo que as pessoas usavam. Aquelas vinhas que são produzidas, porque Portugal, para o norte, ele é todo montanhoso, então tem cortado assim nas montanhas as vinhas que você pensa, como que esse povo sobe para fazer essa colheita? Eu vou pedir licença à senhora, ao nosso telespectador, mas eu vou falar no próximo bloco diretamente com o pessoal de Carmo do Paranaíba, que eu quero saber como que foi a infância da Dona Augusta. Eu volto em instantes com você, até já. Quem diria, hein? 8 de janeiro de 2017, domingão do HBzão. Aqui ao lado da simpatia, da competência, da consuleza de Portugal, aqui em Uberlândia. Dona Augusta, qual a filosofia do trabalho? De que maneira que o uberlandense ou qualquer outra pessoa fora de Uberlândia pode recorrer aos serviços, à ajuda, ao diálogo do Consulado de Portugal em Uberlândia? Hoje nós temos uma sala que fica na Santos Dumont, ali de frente ao Uberlândia Clube, no edifício Fraternidade, o número 562. Então, nós atendemos de 8h30 a 12h30 no consulado. E a filosofia principal do consulado é fazer esse intercâmbio entre o português e o brasileiro e dar uma assistência e facilitar os negócios entre os dois países. Que bom. Então, nós atuamos muito na área acadêmica, por exemplo, pessoas que querem estudar em Portugal e vice-versa. A gente faz essa intermediação. Por exemplo, o português aposentado que vive no Brasil, ele tem que fazer uma prova de vida. Também fazemos isso. Negócios, aproximamos grupos. Cidadania, grupos que... E principalmente uma coisa que me surpreendeu muito, que eu não pensava que fosse tanto, assistência.
Por exemplo, tem muito português que agora, com a internet, vem atrás de namoradas brasileiras. Olha! E chega aqui, não é o que ele esperava. Aí volta para trás. Aí ele precisa voltar e às vezes ele está sem condição, às vezes tem... Então, onde a gente entra? O consulado não tem esse tipo de ajuda financeira, mas tem ajuda de intermediar, de dialogar com a família que ficou e tudo. Olha, eu vou ajudar a senhora. Olha, gente, o consulado de Portugal, em Uberlândia, não é um consultório sentimental, né, dona Augusta? Embora ultimamente tenha aparecido, sabe? Quantos portugueses moram em Uberlândia? A colônia portuguesa daqui? A colônia portuguesa aqui que nós temos inscrito no consulado é em torno de 1.300 pessoas. Isso entre portugueses e descendentes, né? Dona Augusta, eu estudava no Liceu de Uberlândia, ali na Praça Oswaldo Cruz, onde acabava a cidade e logo depois era a estação ferroviária, a Mugiana, né? E ali no finzinho da Floriano tinha a Casa Portuguesa, né? Que tinham almoços com bacalhau delicioso. Meu pai fazia parte do Lions e era amigo do seu Adelírio Peixoto, né? Exato. E isso deixou saudade, né? A história está escrita, né? Está escrita. E, assim, o objetivo nosso é resgatar um pouco isso aí. Nós estamos muito recente no consulado, mas a nossa ideia é resgatar, até porque o português é um saudosista por natureza. Ele tem saudade do fado, ele tem saudade da comida e ele tem essa necessidade de convívio. A gente pretende resgatar isso. Mas eu acho que ninguém melhor do que a senhora, mesmo sendo brasileira, está nesse cargo pelo fato do marido da senhora ter viajado várias vezes para lá. O sangue português corre nas veias de todo brasileiro, mas a da senhora tem um pouquinho a mais, né? Tem sim. Eu falo que eu não nasci portuguesa, mas eu sou portuguesa de coração. Eu tenho as duas nacionalidades, o que é muito bom. Eu amo o Brasil, mas eu amo Portugal. E Carmo do Paranaíba? Carmo do Paranaíba é uma paixão antiga, né? Foi onde eu vivi os melhores anos da minha vida, até porque quando a gente é jovem, tudo é mais bonito, tudo é mais fácil. Me conta uma história da sua infância ou adolescência, fique à vontade. Olha, eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de estudar. Então, nós fundamos em Carmo um jornal que se chamava GT, que era Grupo de Trabalho. E nós tínhamos um grupo que ficávamos numa churrascaria lá em Carmo, que se chamava Pigalle, até tarde da noite, escrevendo a matéria. O jornal saía uma vez por mês. E, assim, era uma coisa muito gostosa. Esse mesmo grupo era um grupo que fazia seresta. Quer dizer, seresta é um negócio que não existe mais, né? A gente ia na casa das pessoas à noite, cantava. E aí, às vezes, a pessoa abria a porta, você entrava, às vezes não, às vezes a pessoa só dava um sinal de luz, olha, eu te ouvi, né? Então, foi uma infância, foi uma adolescência muito boa e, assim, muito bem vivida. E esse grupo de jornalistas, de amantes da comunicação? Esse grupo hoje, ele está espalhado no mundo, assim, de certa forma. Por exemplo, tinha o Ronaldo, que hoje está em Unai, o Zé Humberto, que hoje também não mora mais em Carmo, parece que ele está em Nova Serrana. Uhum. E são todos empresários que têm hoje uma vida diferente. Até nós tínhamos programado de nos reencontrar. Eu fiz teatro também, lá em Carmo, porque a cidade pequena não tinha cinema, não tinha nada, então a gente ensaiava. Tinha que fazer por onde? Por exemplo, tinha uma peça que a gente apresentou, que eu me lembro muito, que se chamava Compra-se um Marido. E a gente viajava com essa peça ali pela região toda, sabe? Então tinha uma caravana. Uma caravana, tinha a Pepita, que era uma grande amiga que fazia o papel, um papel muito importante nessa peça, que eu me lembro muito. Hoje ela está em Carmo, ela mexe com artesanato. E a senhora atuava? Atuava. Qual que era o seu papel? O meu papel nisso aí, era eu que comprava o marido. Eu era uma pessoa muito rica e acabava querendo... Mas que interessante essa história. E de comidas, sabores, aromas, música, o que a senhora lembra dessa época aí? Olha, comida, eu sou de uma família de pessoal que mexeu com roça, então eu lembro muito da carne de panela,
que a minha irmã faz até hoje, a minha irmã Maria Augusta, que está fazendo 50 anos de casados, que fez 50 anos de casadas no dia 23 de dezembro. Ela faz essa carne. Deu água na boca essa carne de panela. Ela enche a carne, corta, enche e depois guarda aquilo na gordura, sabe? Ela fica ali maturando. Fica ali maturando. Gente, é uma delícia. E a senhora sabe fazer? Olha, tão bem quanto ela, não, mas eu consigo fazer. Broa de massa de queijo é outra coisa que eu me lembro assim, sabe aquela, porque a pessoa vai fazer o queijo, então quando põe o coalho, fica aquela massa, então tira aquela massa e faz uma broa de fubá. Que delícia. Que é muito gostoso. E uma música que marcou a sua infância? Menino da Porteira. Menino da Porteira. Não podia ser outra, né? Não, eu me lembro que uma vez... Com Sérgio Reis? Com Sérgio Reis. Mas eu tinha um amigo que cantava. Uma vez a gente organizou um festival de música e essa música foi a vencedora. E toda vez que a gente se reunia, a gente cantava, porque eu sou daquele tempo que as pessoas tinham alguém que tocava um violão, às vezes arranhava o violão. A gente se reunia e começava a cantar. E virava festa. E virava festa. E o Menino da Porteira estava sempre ali. Presente. Presente. Então é a música que... A senhora falou lá de Portugal, né? Fernando Pessoa, eu falei Luís de Camões, tem outros grandes nomes. E aqui do Brasil, a senhora destaca algum autor, algum livro que seja da sua preferência, um livro de cabeceira, um livro que marcou a sua vida? São muitos. Eu gosto muito do Encontro Marcado do Fernando Sabino. Gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, que tem coisas assim maravilhosas. O Vinícius de Moraes. Amor puro. Amor. Então, assim, a poesia, de um modo geral, ela me encanta. Eu gosto muito. Dona Augusta, a gente se conhece há um bom tempo, mas fazia muito tempo que a gente não se via. Para mim está um prazer enorme recebê-la aqui e, sobretudo, no cargo que a senhora exerce hoje. Porque eu acho que outros consulados deverão seguir o caminho de Portugal e trazerem para cá, né? Eu acredito que sim. Até o Fábio Berg, lá da Associação Comercial, estava me dizendo que eles estavam tentando alguma coisa em termos do consulado italiano. E a gente até trocou alguma ideia sobre isso, porque eu acho muito importante, sabe? Até para a pessoa ter esse espaço. Às vezes a gente não pode fazer grandes coisas, mas você pode dar uma direção. Olha, procura isso em tal lugar, dá um endereço, dá um caminho. Acho que, às vezes, isso é tudo que a pessoa está precisando no momento. O Fábio Perger é melhor do que ninguém, além de ser presidente da CIUB, mas porque o Perger, né, é italiano. Isso. Não é? Dona Augusta, sobre o Brasil em 2017, sobre Uberlândia, sobre os políticos e os empresários que se tornaram políticos, né? Porque tem uns que são políticos de carreira e outros que, como Donald Trump, e outros mais, como João Dória Júnior em São Paulo, que nunca tiveram essa experiência e que estão no poder. O que a senhora vislumbra para 2017? Olha, eu acho que a gente chegou assim, quase que no fundo do poço, né? E acredito que nós estamos passando o país a limpo. A gente nunca viu tanta coisa acontecendo e me espanta ver os números que são colocados em termos de corrupção, de desvio, de espantosos. tudo. Mas se isso dói, tem um lado positivo, que eu acredito que isso vai ser um marco, que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de fazer novamente as mesmas coisas. E o fato dos empresários estarem assumindo a política, talvez seja a hora de realmente deixar essa política do toma lá, da cá, e começar a tratar a política como uma empresa, sabe? Por exemplo, Uberlândia é uma empresa, a cidade de Uberlândia é uma empresa, e como tal, ela deve ser administrada. Eu não concordo com esse fato que, às vezes, é a primeira reação nossa de achar que político não presta, que a política, quem está na política não presta, porque quando nós saímos, deixamos um espaço aberto para que as pessoas que não são boas ocupem esse espaço. Pois a senhora conte comigo para passar esse Brasil a limpo.
se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado a você pela audiência. Voltamos no próximo domingo com mais um DNA e a sua presença. E você sabe, só aqui na Band. Até lá.